Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje trago-vos aqui mais um vídeo com o Shelly Wall Display, onde eu vos vou mostrar como é que vocês conseguem instalá-lo em comutação com outro interruptor. É verdade, é possível, vocês podem remover um destes interruptores, colocar aqui o Shelly Wall Display e ele fica a funcionar em comutação na mesma. Portanto, é isso que eu vos vou mostrar aqui neste vídeo hoje. Vou fazer aqui a instalação no nosso quadro de testes, assim desta forma vocês veem aqui os fios da comutação expostos e percebem que tipo de ligações é que têm que fazer. Não é difícil, pelo contrário, até vos pode facilitar a instalação em comutação desta forma, mas mais à frente já vamos ver como e porquê, ok? Antes de mais, caso não saibam o que é o Shelly Wall Display, alguns em cima há de estar a passar um vídeo onde eu falei sobre ele e onde mostrei a sua instalação no interruptor simples, portanto sem ser comutado. É basicamente um painel touchscreen da Shelly que vos permite centralizar o controle da vossa casa usando os vossos Shellys. Antes, no entanto, de avançarmos aqui para a instalação, muito rapidamente, alguns em cima onde estar a passar dois vídeos onde eu falei sobre comutação. Portanto, eu aconselho a que os vejam antes de fazerem esta instalação. Portanto, depois de verem este vídeo, vão ver os outros caso fiquem algumas dúvidas, ok? No entanto, muito rapidamente, eu tenho aqui os dois interruptores instalados em comutação. Portanto, este liga e desliga a lâmpada e, como podem ver, este também liga e desliga. Este, apesar de ser duplo, tanto um botão como o outro são botões de comutação. Eu simplesmente não tenho outro interruptor simples, mas é igual. Quer seja aqui um botão duplo, quer seja outro simples, o que interessa aqui é que estão ligados em comutação e seja duplo ou seja simples, as ligações são as mesmas. E como podem ver, eu consigo ligá-lo aqui e apagar ali, ligar aqui e apagar aqui. Portanto, isto está ligado em comutação. Antes de mais, qual é que é a base de uma comutação? Um dos interruptores recebe a fase, que neste caso é este, portanto estão aqui a ver este fio preto é a fase, e depois existem dois fios que comunicam com o outro interruptor, ok? Onde aqui temos a saída para a lâmpada. Eu não consigo afastá-lo aqui mais porque os fios estão um pouco justos, mas aqui este fio preto é o fio que comunica diretamente com a lâmpada. Portanto, a fase entra de um lado e depois, como temos aqui dois fios, a fase ou vai por um ou vai por outro. E é este inverter da fase que permite que nós acendamos a lâmpada num lado e apaguemos no outro e vice-versa, ok? Para vocês instalarem um Shelly, um típico Shelly, um módulo, ok? Um Shelly Plus 1 PM, o que quer que seja, em comutação, vocês têm que colocar o Shelly sempre no interruptor que tem aqui o fio que comunica com a lâmpada, ok? Para ligarem aqui no O. E depois têm que ter também nessa caixa de interruptor uma segunda fase sempre alimentada. Porquê? Porque a este interruptor chega a fase, no entanto ela vai alternada por um fio ou por outro. Ora, se vocês usarem um destes fios para alimentar o Shelly, dependendo da posição deste interruptor, este Shelly pode ficar sem corrente. Duas coisas-chave para colocarem um Shelly normal, um Shelly destes, um módulo, em comutação, é colocá-lo no interruptor que tem o fio que comunica com a lâmpada e têm que puxar para aqui uma segunda fase sempre alimentada, ok? Portanto, vocês alimentam este Shelly, ele fica sempre com corrente e a partir daí fazem as restantes ligações que, como eu referi, estiveram aí a passar nos vídeos, alguns onde eu mostro essas instalações e onde dou uma explicação mais detalhada sobre isto. Agora, para instalarmos aqui o Shelly Wall Display, podemos ter aqui a vida facilitada. Porquê? Porque isto é feito desta forma porque vocês numa comutação normal vão colocar este módulo aqui atrás, mas vão manter estes interruptores. Portanto, mantêm este e mantêm este. Precisam na mesma que hajam dois fios ligados entre eles para continuar a haver a comutação, ok? Com o Shelly Wall Display não é bem assim. Porquê? Porque vocês vão estar a remover um dos interruptores. Neste caso, vamos ter que manter a regra de o Wall Display tem que ficar na caixa de interruptor que tem o fio que comunica com a lâmpada, ok? Essa regra mantém-se. Só que depois, como o próprio Shelly Wall Display é ele próprio interruptor, não vamos precisar de manter cá este, como é óbvio, até porque ele tem que sair para este encaixar. Portanto, o que é que acontece? Vamos deixar de ter necessidade destes dois fios ficarem a funcionar em pleno. E porque é que isso então nos vai ajudar ou nos pode ajudar na instalação do nosso Wall Display? Porque como vocês têm aqui dois fios e na realidade um deles vai ficar livre,
vocês podem no usar para levar então a fase sempre direta até este interruptor e conseguem então alimentar o Shelly Wall Display, ok? Caso não tenham possibilidade de puxar fase para esta caixa, podem fazer desta forma. A única coisa que é preciso fazer é aqui, neste interruptor, vocês, num dos fios, vão agarrar nele e ligar aqui junto da fase, ou seja, ele vai sempre ter a fase alimentada. O outro fio deixam-no ligado tal e qual como está para continuar a haver aqui o switch. Porquê? Porque, como vocês podem ver, o Shelly Wall Display tem um polo de switch, tem um polo de SW, ok? Então o que é preciso fazer aqui, neste lado, é o fio da lâmpada, vamos ligá-lo no O, ok? Tal como eu mostrei na instalação do Wall Display. Portanto, o fio que vai para a lâmpada ligamos sempre no O. Depois, obviamente, temos que ter sempre aqui fio neutro, portanto, vocês têm sempre que conseguir puxar um fio neutro para esta caixa de interruptor. E depois, a fase, o que é que vamos fazer? Se vocês eventualmente conseguirem puxar para aqui uma segunda fase e não quiserem estar a mexer nestas ligações, não há problema. Simplesmente, um destes dois fios fica inutilizado, ok? Se vocês conseguirem puxar para aqui fase, não precisam de trazer a fase desde este lado, portanto, simplesmente inutilizam esse fio, tenham cuidado, portanto eu não recomendo que o tirem, obviamente, porque de hoje para amanhã podem precisar dele, não esquecer que vocês aqui estão a ver isto desta forma exposta e próxima, no entanto, tipicamente os interruptores em comutação estão bastante afastados, portanto há alguns metros de fio a passar dentro das vossas paredes, portanto eu não recomendo que retirem os fios porque nunca se sabe que tipo de solução é que vocês podem precisar de futuro, podem fazer alterações, podem fazer um upgrade, nunca se sabe. No entanto, caso vocês não precisem então de transportar a fase daqui para aqui, inutilizam um destes fios, ok? E simplesmente usam o outro fio para ligar então no polo de SW. E dessa forma o que nós estamos a fazer é, estamos a criar um interruptor que vai controlar o Shelly Wall Display, ok? Aqui deste lado a fase fica na mesma ligada no interruptor, ok? Caso vocês queiram usar então um destes dois fios para levar a fase daqui para ali, então um destes fios vai ligar no L do Wall Display para ele ficar alimentado, o outro destes dois fios liga no SW e, mais uma vez, o fio da lâmpada no O e o fio neutro no N do Wall Display, ok? É essa a opção que eu vou fazer para vocês perceberem como é que podem fazer estas ligações, até porque eu acho que é o mais fácil aí desse lado. Vocês já vão ter que, possivelmente, puxar fio neutro para esta caixa, portanto, puxar um fio é mais fácil do que terem que puxar dois, obviamente. Se calhar até podemos estar a falar de um interruptor que até possa já lá ter fio neutro e vocês nem têm que puxar fio de lado nenhum, mas podem ter fio neutro e podem não ter uma segunda fase. Portanto, é isso que eu vou fazer. Vou-vos mostrar esse cenário como se eu chegasse aqui a este interruptor e precisasse de cá pôr uma fase e então venho buscar a fase a este interruptor, vou usar um destes fios para alimentar o Wall Display e o outro fio fica ligado então no polo de switch, ok? Eu vou então agora fazer as ligações e já vos mostro aqui mais próximo quando tudo estiver ligado. Okay. Só aqui uma pequena nota que vos pode ajudar aí em casa e desta forma é mais fácil para mim vos explicar como é que vocês conseguem identificar qual destes fios é qual. Isto obviamente porque, como eu referi, um destes interruptores possivelmente estará numa divisão e o outro interruptor estará noutra ponta da divisão, ou num corredor, ou numa escada, portanto, tipicamente são esses os cenários de comutação. Portanto, a forma mais fácil de vocês fazerem isso, e têm que ter bastante cuidado, eu neste momento tenho aqui a corrente cortada, portanto não há perigo aqui, a forma mais fácil é então alimentarem aqui um destes fios, ok? Portanto, se repararem aqui, este interruptor tem a fase e depois tem cá os dois fios. Vocês o que têm que fazer, muito simplesmente, em princípio, hão de conseguir fazer isto com quase todos os interruptores, é desligar então um dos fios, não interessa qual, desde que vocês depois do outro lado saibam qual é isso que eu vos vou mostrar, desligam um destes fios e ligam no interruptor aqui logo ao lado da fase. Só têm é que confirmar se o vosso interruptor tem de facto estes dois polos ligados entre eles. Tipicamente, a maior parte dos interruptores tem sempre duas ligações, de forma a que vocês consigam, por exemplo, fazer isto. Ligam a fase e depois
se ligarem um fio logo ao lado, tem também saída de fase para transportar a fase para outra caixa de interruptor. Nas tomadas também acontece muito isso. Portanto, tipicamente isto é possível. Caso, por alguma razão, o vosso interruptor não permita fazer isto, também é fácil. Basicamente é só desligarem a fase do interruptor, ligam num ligador, ok? Ligam aqui a fase e depois ligam este fio também no ligador e fazem um novo fio de volta para o interruptor. Mas eu acredito que os vossos interruptores aí em casa permitam fazer isto sem problema. Portanto, eu liguei aqui um destes fios ao lado da fase, portanto, este fio agora tem sempre fase direta. Mesmo que eu aqui mexa o interruptor, como este fio está em contacto direto com a fase, ele nunca vai depender da posição deste botão, ok? Portanto, neste momento, este fio, neste caso aqui, eu sei que é este, porque estou a ver, não é? Este fio tem fase. Como é que vocês do outro lado conseguem identificar? É muito simples. Sempre com a luz desligada, o que vocês fazem é, do outro lado, retiram o interruptor, têm que o retirar, que é para os fios ficarem expostos e não ficarem em contacto. Com cuidado, afastam os fios de forma a que eles não estejam a tocar em nada, ok? E com os fios afastados, garantindo que não está ninguém por perto que lhes possa mexer, vocês ligam novamente a eletricidade e, usando um multímetro ou um busca-polos, para esta situação podem usar o busca-polos. A outras situações eu recomendo que usem um multímetro. Neste caso, não há problema em usarem um busca-polos. E usando então aqui, por exemplo, o busca-polos, vocês vão ver qual dos três fios é que tem corrente. Um deles deverá ser de cor diferente, que deverá ser o que vai para a lâmpada. Esse garantidamente não terá corrente. E depois, os outros dois, vocês veem, se só um deles tiver corrente, então é esse que está ligado à fase. Portanto, vocês sabem qual é que é, cortam de imediato a corrente novamente e depois assinalam-no, fazem-lhe uma pequena marca ou alguma coisa, ou então ligam logo o wall display, sabem que esse é o fio que tem a fase. Se por acaso virem que os dois fios têm corrente, é porque deste lado este interruptor está a deixar passar corrente. Vocês veem aqui o interruptor, viram-no, e deste lado, garantidamente depois, só um deles é que terá corrente, que é o que continua, obviamente, aqui ligado diretamente à fase. Mais uma vez, confirmam qual é o que tem corrente e sabem então que é esse fio que vão ter que ligar no L do wall display, sendo que o outro é o que vão ter que ligar no SW, ok? Mais uma vez, este que é o que vai para a lâmpada no O e depois têm que puxar então o fio neutro para ligar no N. É isso que eu vou fazer agora. Eu aqui saberia então que este fio que aqui está deste lado é o fio que tem a fase, portanto eu vou ligar no L para que o wall display esteja sempre alimentado e este vai continuar a depender deste interruptor, ok? Porque este fio é o que está ligado aqui na parte de baixo deste interruptor, portanto ele vai continuar a ser só alimentado ou não consoante eu mexo este botão e é então esta alimentação ou não do polo de SW que faz com que a lâmpada ligue e desligue também neste interruptor, além de ligar e desligar, obviamente, no wall display. Ora bem, já temos então aqui as nossas ligações feitas. Eu não vos consigo mostrar aqui as ligações porque elas ficam na parte de baixo aqui do wall display e os fios não me permitem que eu vire isto, mas tal como eu referi e tentando aqui recapitular, o fio que vai para a lâmpada devem ligá-lo no O do wall display, o fio neutro em N, obviamente, e depois aqui no L e no SW vão ligar cada um destes fios que vêm do outro interruptor, com a ressalva de que, obviamente, no L vão ligar o fio que esteja a receber a fase sempre de forma contínua, portanto, sem depender do interruptor, e no SW ligam então o outro fio que deverá ter ficado ligado tal e qual como estava neste interruptor. Com isto instalado, podem ver que a lâmpada está a funcionar. Como sabem, podemos usar a opção específica do wall display ou fazer o swipe no ecrã ou carregar com 2 ou mais dedos em qualquer lado. E agora, para ligarmos ou desligarmos com o outro interruptor, há apenas, pelo menos à data de gravação deste vídeo, um pequeno senão, que é, eu chego aqui, desligo, ok? Portanto, viram, apagou. Eu vou ligar, sem problema, vou desligar novamente, vou aqui, ligo, ok? E agora, quando vou desligar, viram, eu rodei e a lâmpada não desligou logo. É preciso
acionar o interruptor uma segunda vez. Portanto, ligamos, se eu for apagar ali, eu agora vou acionar o interruptor uma vez e tenho que acionar uma segunda vez. Isto porque nas opções de configuração do Wall Display, no tipo de botão, nós para já pelo menos só conseguimos escolher entre botão destes, portanto de on e off, ou botão momentâneo de pressão, ok? Não conseguimos escolher o tipo de botão como comutador de estado, que é a opção que nós escolhemos nos outros Shellys quando temos uma comutação a funcionar. E dessa forma, em qualquer alteração de estado, o Shelly atualiza e não precisamos de mexer o interruptor duas vezes. Eu já reportei esta situação à Shelly, ok? Acredito que isto, com algum tipo de atualização de firmware, possa ser resolvido. No entanto, é uma alternativa, existe. Se quiserem usar em comutação, já o podem fazer. Simplesmente sabem que em algumas situações podem ter que virar o interruptor duas vezes. Ou então, outra alternativa que vocês podem fazer é usar um interruptor de pressão no sítio onde está este interruptor. Dessa forma, escolhem o tipo de botão como momentâneo e aí sim, quando este botão é ativado, vai sempre dar a indicação ao Shelly e nunca tem que carregar duas vezes, porque é só carregar uma vez, liga, carregam outra vez e apaga. Caso queiram optar por essa solução, pode também ser uma solução que eu até vou exemplificar aqui muito rapidamente. Ora bem, já fiz aqui a alteração enquanto o nosso Wall Display arranca, portanto, mais uma vez, as ligações são exatamente iguais. Vocês ligam a fase, no polo logo do lado ligam o fio que vai então levar a fase para aquele lado e no polo oposto vão ligar então o outro fio que daquele lado estará ligado em SW. Depois, através da aplicação da Shelly ou diretamente através da interface do Wall Display, só têm que definir este input como um botão momentâneo, ok? Para que o Wall Display saiba que tipo de botão é que está aqui ligado. Mas ele está a arrancar e eu já vou fazer então essa configuração rapidamente para vocês verem que este botão fica a funcionar corretamente desta forma. Ora bem, basta virmos aqui então às definições do nosso Wall Display. Ele não está aparafusado, por isso é que está a abanar. E aqui temos a opção de o input é um botão momentâneo. Portanto, ativamos e desta forma ele já sabe que este botão é um botão de pressão, ok? Portanto, como podem ver, conseguimos obviamente ligar e desligar a lâmpada aqui, também no botão especificamente, e aqui carregamos a lâmpada liga, carregamos desliga, mas a vantagem é que podemos ligar ali e agora é só carregar uma vez e ela vai apagar. O inverso também é válido, podemos ligar ali, apagar aqui ou estar ligada e apagamos ali sem que haja necessidade de movermos o interruptor duas vezes. Este tipo de botão também é relativamente barato e obviamente se comprarem da mesma série dos que já têm instalados, basta trocarem o miolo, digamos assim, e conseguem obviamente depois aplicar o mesmo espelho, tudo igual. Por isso, se para vocês a opção de comutação for uma necessidade onde querem usar também o Wall Display, para evitarem ter que virar uma ou duas vezes, mais uma vez, eu acredito que isto é algo que venha a ser corrigido pela Shelly, porque se está nos outros Shellys, garantidamente será possível colocar neste Wall Display, mas obviamente eu não consigo confirmar-vos isto a 100%. Em todo o caso, com esta opção de botão momentâneo, têm sempre o controle imediato, quer seja por um lado, quer seja por outro, e têm desta forma uma solução de comutação com o Wall Display e com um interruptor. E fica assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos ajude aí a terem as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.